Meu caro chanceler Olavo Scholz, é uma grande satisfação voltar à Alemanha, país onde construí laços de amizade e respeito ao longo de toda a minha trajetória sindical e política desde 1975. Veio a Berlim diretamente da COP28 em Dubai para presidir ao lado do meu amigo Olavo Scholz a segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível. Este mecanismo de consultas não se realizava desde 2015. Adotamos a parceria para uma transformação ecológica e socialmente justa. Vamos reforçar a robusta cooperação na área ambiental, que inclui o Fundo Amazônia e muitos outros projetos. Queremos atuar junto na promoção da industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Expliquei ao chanceler Scholz as medidas que estamos tomando para cumprir a meta de zerar o desmatamento até 2030 e combater os ilícitos ambientais. Este ano, reduzimos o desmatamento na Amazônia em quase 50%. Conversamos também sobre as ameaças à democracia e o Estado de Direito. Concordamos em atuar juntos no enfrentamento às forças antidemocráticas que atuam de forma coordenada internacionalmente e fomentam o extremismo. Este é o espírito da Declaração Conjunta sobre Integridade da Informação e Combate à Desinformação. Graças ao trabalho preparatório intenso de nossos ministros, foram firmados nesta visita outros textos nas áreas do meio ambiente, mudança do clima, agricultura, bioeconomia, energia, saúde, ciência, tecnologia e inovação. A Alemanha é o mais tradicional parceiro do Brasil em matéria de cooperação técnica e financeira. O BNDES e o Banco de Fomento Alemão vão estreitar ainda mais sua parceria, que já dura praticamente 60 anos. Participamos ainda hoje de seminário empresarial para discutir oportunidades abertas pelo novo Programa de Aceleração de Crescimento no Brasil. Amanhã, 5 de dezembro, será realizado aqui em Berlim o Dia da Inovação do Brasil, que vai conectar brasileiros e alemães em torno de discussões sobre startups, governo digital e inteligência artificial. Em 2024, vamos comemorar o bicentenário da imigração alemã no Brasil, com atividade nos dois países. Discutir com o chanceler Scholz os esforços que estamos fazendo para concluir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. São quase 23 anos de negociação. Na próxima quinta-feira, na cúpula do Mercosul, teremos um momento decisivo nessa negociação. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. Num contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Tivemos ainda a oportunidade de fazer um balanço do segmento de alto nível da COP28 de Dubai, na qual ambos participamos. Reiterei o convite ao chanceler Scholz para participar da COP30, que será realizada no estado do Pará, no Brasil, na cidade de Belém, no coração da Amazônia brasileira, em 2025. A Alemanha é o primeiro país do G20 que visita após assumir a presidência do grupo dia 1º de dezembro. Reafirmei as prioridades da presidência brasileira em combater as desigualdades, a pobreza, a fome, a mudança do clima e discutir a reforma das estruturas da governança global. Eu quero, antes de agradecer ao presidente Scholz, dizer para vocês que eu lamento profundamente
que no momento em que a humanidade tanto precisa de paz, no momento em que a humanidade precisa tanto de tranquilidade para que a gente possa cuidar das pessoas que estão passando fome no mundo, são 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte. São milhões de crianças que morrem desnutridas por falta das calorias e das proteínas necessárias. E não é por falta da capacidade de produção de alimento, porque o mundo já produz alimento. A genética já resolveu esse problema. Entretanto, faltam recursos para que as pessoas possam comprar o alimento necessário. E eu queria dizer para vocês que, além da questão da fome, os conflitos que estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, o conflito que estamos vendo entre Israel e a faixa de Gaza, não é nada mais, nada menos do que a irracionalidade do ser humano. E quero dizer para vocês que tudo isso acontece porque a ONU não está cumprindo com o papel histórico para o qual ela foi criada. A ONU tem um Conselho de Segurança que fazem parte 5 países, fazem parte Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E esses países deveriam zelar para manter a paz no mundo. Entretanto, são esses países o que mais produzem armas, o que mais vende armas e fazem guerra sem passar pela decisão do Conselho de Segurança. E quando alguma decisão importante passa que não interessa, eles têm o direito de veto. Por isso nós vamos discutir no G20 a necessidade e importância da gente rediscutir a governança global para que a gente possa tomar decisão, sobretudo na questão ambiental, e a gente ter certeza de que as decisões serão colocadas em práticas e não aconteceu o que aconteceu, sabe, no protocolo de Kyoto, que até hoje não foi assumido, nos acordos de Paris, que até hoje não foi assumido, e eu espero que as decisões de Dubai sejam assumidas, porque senão nós estamos brincando de enganar o planeta Terra. E o planeta Terra está nos dizendo, não brinque comigo. Eu já suportei muitas adversidades, já suportei muitas explosões, já suportei muitos meteoros, já suportei muitas intempéries, mas eu não posso mais suportar o desaforo e a desinteligência do ser humano em não tratar bem o habitat natural em que a gente mora. Portanto, é uma questão muito séria a gente tratar da questão do clima, e eu quero dizer para vocês que no Brasil e no meu governo nós vamos levar muito a sério, e em 2030 eu quero entregar ao mundo desmatamento zero na Amazônia, para que as pessoas saibam que é possível a gente cuidar do planeta que nos dá vida, que nos dá água, que nos dá comida e que nos dá prazer do dom maior de Deus, que é a vida humana. Muito obrigado. Presidente Lula, boa tarde. Sérgio Uti, SBT. Eu faço a pergunta em nome dos colegas da imprensa brasileira. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Mercosul, o acordo Mercosul-União Europeia. O comissário de Comércio da União Europeia já anunciou que não vai mais ao Rio de Janeiro. Há alguns sinais contrários a esse acordo, a começar pelo presidente francês, cujas declarações eu sei, o senhor já comentou. A minha pergunta para o senhor é, realisticamente, diante das novas circunstâncias, qual a chance de haver um anúncio de um acordo Mercosul-União Europeia no Rio de Janeiro? Chanceler, boa tarde. A minha pergunta vai também nesse sentido. Havia uma grande expectativa no Brasil de que esse anúncio seria feito no Rio de Janeiro. Mas agora há novas circunstâncias, depois das declarações do presidente Emmanuel Macron. Eu queria saber o que o senhor pensa das declarações dele. O senhor considera o acordo antiquado, como disse o presidente francês? Muito obrigado. Apenas para te ajudar a repor a informação correta. Eu tive com a presidenta da Comissão Europeia em Dubai. Conversamos muito com ela
sobre a possibilidade do acordo. Ela nunca disse que ia ao Rio de Janeiro. Ela tinha um compromisso, acho que na China, e ela teve que viajar. Isso ela me comunicou já no começo da semana. Quem pode ir ao Brasil é o presidente da União Europeia, o Pedro Sánchez, que é o chefe de governo da Espanha. Só essa informação. A segunda coisa é a seguinte: depois de eu conversar com a von der Leyen, eu conversei com o Macron. E eu quero só alertar que não é apenas o Macron. Foi o Macron, foi o Sarkozy, foi todos os presidentes, Chirac, foi o nosso companheiro, sabe, do Partido Socialista, François Hollande. Nenhum deles se propõe a fazer acordo com o Mercosul, porque eles têm problemas políticos e financeiros com os produtores e franceses. Nós respeitamos a posição dele. O que eu não posso te dizer é que a gente ainda não vai assinar. Primeiro porque, além da posição da França, nós temos uma posição da Argentina, que teve eleições, o novo presidente toma posse dia 10, o Alberto Fernandes vai participar da nossa reunião dia 7. Dia 6 haverá uma reunião dos ministros, do chanceler dos países do Mercosul, que vão tentar resolver alguma ainda pendência técnica que existe. Quem sabe o chanceler Olavo Scholz consiga falar com o nosso companheiro presidente da Argentina, quem sabe consiga convencer o Macron ainda, e eu só posso dizer para você que não vai ter assinatura a hora que terminar a reunião do Mercosul, que eu tiver ou não. Enquanto eu puder acreditar que é possível fazer esse acordo, eu vou lutar para fazer, porque depois de 23 anos, se a gente não concluiu o acordo, é porque eu penso que nós estamos sendo irrazoáveis com a necessidade que nós temos de avançar nos acordos comerciais, políticos e econômicos. Então eu vou continuar trabalhando. Eu estou indo para o Rio de Janeiro, direto daqui de Berlim. O Mauro vai direto hoje à noite. Eu tenho uma reunião com o movimento social, com o movimento sindical, com os pequenos produtores rurais brasileiros, e vou ter a reunião de presidente. E eu sou um homem muito crente. Eu sou um homem que eu não desisto. Você está lembrado do slogan do meu primeiro mandato? Sou brasileiro e não desisto nunca. E eu não vou desistir enquanto eu não conversar com todos os presidentes e ouvir, sabe, o não de todos. Aí nós vamos partir para outra. De qualquer forma, isso não mexe uma vírgula na importância do acordo que nós estamos assinando com a Alemanha hoje, que vai ser muito, muito bom para o Brasil, muito bom para a Alemanha, muito bom para a questão ambiental e muito bom para a futura transição energética que nós estamos levando muito a sério no Brasil. Schönen Dank für die Frage. Muito obrigado pela pergunta. Eu posso salientar que estou muito impressionado com a ambição e o engajamento do presidente do Brasil. Ele está zelando para que este acordo, que foi negociado ao longo de tantos anos, possa ser levado a bom porto. Isso é necessário porque é importante que as relações entre a União Europeia e o Mercosul melhorem através da assinatura deste acordo. Como sabem, a competência em matéria de política comercial foi transferida pelos países membros da União Europeia para a União Europeia. Então, é a Comissão que negocia em nome dos países membros. Para isso, ela precisa de apoio no Conselho Europeu. Pedro Sánchez assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Também é necessário que haja o aval do Parlamento Europeu. Eu estou convencido que será possível obter uma maioria nos dois órgãos, tanto no Conselho quanto no Parlamento, uma vez que as negociações forem concluídas. Então, peço a todos os envolvidos que façam prova de pragmatismo e que estejam dispostos a celebrar soluções de compromisso. A Alemanha está interessada na assinatura deste acordo, seria um grande progresso, embora tenhamos boas relações bilaterais e sempre possamos melhorar essas relações, mas seria muito bom que o acordo Mercosul fosse assinado.
Ele está sem fone, Zulu. Hans von der Borchardt von Politico hier. Hans von der Borchardt, do Jornal Político. Eu tenho uma pergunta ao presidente Lula. O senhor acabou de dizer que os brasileiros nunca desistem e que você não quer desistir. Será que eu entendi que vê que há uma possibilidade de assinar o acordo ainda esta semana no Rio de Janeiro? Poderia também entender por que o presidente Fernandes anunciou dificuldades, acha que poderá convencê-lo a assinar o acordo e acha que, se ele não o fizer, há uma possibilidade de celebrar um acordo já sob a presidência de Javier Milei. Senhor chanceler, eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor mencionou o Conselho da Europa e mencionou o Parlamento Europeu, mas falou-se do presidente Macron. Como é que é possível que a Alemanha e a França tenham posições diferentes em relação a este acordo, à luz da estreita relação que há entre a Alemanha e a França? Está convencido que poderá convencer o presidente Macron? Eu vou apenas repetir um pouco daquilo que eu disse na primeira pergunta, na primeira resposta que eu dei. Veja, eu vou para uma reunião conversar com as pessoas sobre a possibilidade de fazer um acordo. Eu fiz reuniões com Macron, fiz com a Van der Leyen, que é a presidenta da Comissão Europeia, e o meu ministro das Relações Exteriores vai para Brasília para dia 6 fazer uma reunião. Ora, se eu não acreditasse que é possível, numa reunião, a gente convencer uma pessoa de mudar de posição, de que é possível que as pessoas que vão trabalhar ainda, sabe, ajuste técnico nas propostas, possam encontrar solução, eu não precisaria fazer reunião. Eu vou na reunião porque eu acredito. Eu vou na reunião para tentar convencer as pessoas sobre aquilo que eu acredito. Ora, mas ao mesmo tempo eu não posso perder de vista que a sustentabilidade do regime democrático está em você entender, sabe, que as pessoas não são obrigadas a fazer aquilo que você quer. Se o meu companheiro Alberto Fernandes, por alguma razão, não quer fazer o acordo, eu vou entender. Eu entendi o Macron, porque não é só o Macron. Eu disse, na questão da frota foi o Macron, foi o François Hollande, foi o Sarkozy, foi o Chirac. Todos com quem eu discuti, sabe, eles criaram dificuldade para o acordo. Isso faz 23 anos. Mesmo assim, eu ainda estou persistindo. Porque se eu não persistisse, eu não teria chegado à presidência da República do meu país, porque eu perdi 3 eleições antes de ganhar a primeira. Se eu não persistisse, eu não estaria aqui, porque eu, aos 5 anos de idade, saí do meu estado natal para ir para São Paulo para não morrer de fome. Se eu não persistisse, eu não tinha sequer criado um partido político dos trabalhadores, porque diziam que trabalhador não nasceu para fazer política, mas sim para trabalhar. Como eu sou uma pessoa que acredito sempre e não desisto nunca, eu estou indo para o Rio de Janeiro fazer as reuniões que eu tenho que fazer na expectativa de que os bons ventos e o coração das pessoas estejam abertos. Ontem, quando eu me despedi do presidente Macron, eu falei para o Macron, quando você pegar o avião, que você sentar na sua cadeira no avião, abra o seu coração, converse com a sua esposa e aceite fazer um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ora, se isso não sensibilizou, eu não vou desistir do Macron. Não vou desistir porque nós vamos ter outras reuniões, outras necessidades, e eu vou continuar até um dia eu conseguir. Quando eu era candidato a presidente do Brasil, eu perdi a primeira eleição, perdi a segunda, perdi a terceira. E as pessoas falavam assim, Lula, desiste. Não vai dar para você, desiste. E eu falava, não, não vou desistir, eu vou provar que eu vou ganhar. E pronto, estou aqui. O presidente, o único presidente que foi eleito 3 vezes a presidente da República do meu país. Entende por que eu não posso desistir? Entende por que eu acredito? Por isso. Porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Schöner könnte ich es gar nicht formulieren. Eu não poderia dizer as coisas de forma mais bonita. Eu só me associo ao que foi dito e
defendo essa posição, só quero complementar fazendo um comentário. Estou plenamente convencido de que o comércio global e as relações em matéria de investimento que seriam propiciadas por esse acordo vão aumentar o bem-estar para todos no mundo, será benéfico para todos. É por isso que eu acho que a política comercial da União Europeia é uma boa política que permite que a Europa tenha relações comerciais com muitos países do mundo, relações justas. Boa tarde, presidente Lula. Guten Tag, Herr Scholz. Eu sou Edi Fortini, falo do coletivo Rede Flow e também em nome dos meus colegas jornalistas aqui presentes que conversamos previamente nos bastidores. Essas consultas governamentais celebram a parceria entre o Brasil e a Alemanha, todos nós sabemos, então gostaria de fazer essa pergunta para os dois lados. No sábado, o ministro das Finanças da Alemanha declarou que vai cortar os gastos nas parcerias internacionais, como uma das formas de se cortar gastos por aqui. Então, eu gostaria de saber como que pode se garantir o fluxo de verbas dessas parcerias entre Brasil e Alemanha nesse momento. Obrigada. Peço desculpas, porque eu não posso responder essa pergunta. Eu não posso comentar a fala de um ministro da Alemanha. Somente o meu amigo Schulz é que pode comentar. Die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen sind sehr As erfolgreich. consultas intergovernamentais entre a Alemanha e o Brasil foram muito profícuas. Houve um diálogo entre os ministros das finanças dos dois países e eu vi que esse diálogo foi travado de forma muito amigável e posso dizer que a Alemanha continuará a desempenhar um papel de proa na esfera internacional. Não há dúvidas quanto a isso. A Alemanha já está muito avançada em matéria de concessão de apoio e quando utilizamos os nossos recursos de forma calibrada, isso não muda nada nos nossos objetivos. Vielen Dank. Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Muito obrigado, Michael Fischer, da agência de imprensa alemã. O Brasil tem assumido um papel diferente ao lidar com o conflito entre Israel e Hamas. Senhor presidente, o senhor é a favor de uma trégua permanente, um cessar-fogo permanente. A Alemanha está do lado de Israel de forma decisiva. Eu quero lhe perguntar o que espera da Alemanha em relação a este conflito. A seu ver, qual é o papel que a Alemanha deveria desempenhar? Falando agora da agressão Rússia à Ucrânia, eu quero lhe perguntar até que ponto vai utilizar a presidência brasileira do G20 para chegar a uma solução negociada. Eu quero saber se deseja que o presidente russo participe na cúpula do Rio de Janeiro no ano que vem. Foram feitas declarações contraditórias da sua parte e não sabemos como é que vai lidar com este mandado de captura internacional. Será que o senhor Putin poderá ir ao Brasil sem recear ser preso? Senhor chanceler federal, o fato de haver diferenças consideráveis entre a Alemanha e o Brasil ao lidar com dois temas de política externa. Pois bem, apesar disso, considera o Brasil como um parceiro em matéria de segurança internacional, como um parceiro confiável. Como já falou da política ambiental do Brasil e a crise orçamentária, senhor chanceler, eu quero perguntar se está confiante de que será possível chegar a um acordo até a quarta-feira para que o orçamento de 2024 possa ser aprovado antes do final do ano. E qual é a sua opinião em relação ao fato de alguns participantes das negociações já terem estabelecido linhas vermelhas em matéria de negociação? A pergunta do nosso companheiro jornalista é uma pergunta intrigante, ou seja, porque deixa eu lhe falar uma pequena história para você entender o que eu vou responder. Eu
Entrei na política em 1970 pela mão do meu irmão mais velho, que era um militante do Partido Comunista Brasileiro. Eu era militante do sindicato e militante de comunidade de base da Igreja Católica. E eu tinha muita divergência com meu irmão. E a gente se encontrava quando a gente ia visitar minha mãe, ou quando a gente ia fazer um encontro de família. E eu dizia para o meu irmão Frechico, se a gente quiser viver bem, a gente nunca vai ter que discutir as nossas divergências quando a gente estiver numa reunião de família discutindo outros assuntos. Veja, eu não vim aqui para discutir nem faixa de Gaza, nem para discutir Ucrânia e Rússia. Eu tenho uma posição a respeito, que é a posição do meu país. Primeiro, a gente respeita a decisão da Carta da ONU, que define que nenhum país tem o direito de invadir a integridade territorial de outro país. Pronto. Isso não me obriga a ter um lado. Isso me obriga a tentar continuar brigando pela paz. E é o que eu estou fazendo. Tento cada vez mais, com cada presidente que eu converso, eu continuo acreditando que a gente só tem um lado para a gente ficar. É o lado de convencer a nossa querida, Assembleia das Nações Unidas a ajudar a decidir as soluções de controvérsia que existem no mundo. É para isso que a ONU foi criada. Então, se cada vez que tiver uma guerra, a gente ficar discutindo, eu estou com quem, eu estou com quem, não vai ter paz. Eu estou do lado daqueles que querem construir a paz. Já conversei com muita gente, vou continuar conversando com muita gente, porque haverá um momento em que vai ter que se pensar na paz. Eu acompanho as divergências entre palestinos e judeus há muitos anos, muitas décadas. Essa é a única vantagem que eu tenho de ser mais velho. É porque é muitos anos de militância, de ver conflito, de ver divergência, de ver ataque, de ver desaforo, de ver agressões. Eu sou presidente de um país que tem uma grande comunidade judaica e tem uma grande comunidade árabe. Nós temos praticamente 20 milhões de árabes, descendentes libaneses, sírios e de todos os países. E a gente vive em paz. É esse modelo de paz que eu gostaria que tivesse em Israel. O dado concreto é que houve efetivamente, por parte do Hamas, um ato terrorista. Além de terrorista, irresponsável. Porque quem está pagando o preço é o povo palestino inocente. São mulheres, são crianças. São 15 mil mortos, dos quais quase 7 mil crianças e 80% crianças e mulheres, além de 7 mil desaparecidos. Aí esqueça a minha condição de presidente do Brasil, a minha condição de humanista. É de que não há por que haver essa guerra. Não há porquê. A desgraça foi feita no primeiro atentado, a ONU deveria intervir para que encontrasse uma solução. O Brasil era presidente do Conselho de Segurança, o Brasil apresentou uma proposta para que houvesse uma trégua humanitária, para que se parasse o bombardeio, para que retirasse criança, para que retirasse, da zona de perigo. Inclusive para nós buscar os brasileiros que estavam lá. Nós já tiramos 32 brasileiros e vamos buscar ainda 102 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Como pegamos 1.400 que estavam em Israel. Então, essa nossa decisão na ONU foi aprovada por 12 países que faziam parte do Conselho de Segurança. Teve 2 abstenções, que foi Reino Unido e foi a Rússia, e teve um voto contra e o veto, que foi dos Estados Unidos. Quem sabe se tivesse votado na posição do Brasil, a gente teria tido a trégua bem antes, teria morrido bem menos gente, e a gente só pode encontrar paz e discutir paz se a gente sentar numa mesa de negociação. Esse era o papel das Nações Unidas, que não está fazendo. Então, obviamente, que eu respeito a posição de cada país, e eu acho
que eu continuo defendendo historicamente, desde que eu assumi o entendimento do que significa a criação dos dois países, que eu tenho certeza que a única solução para os conflitos entre Israel e Palestina é a consolidação de dois países para viver no seu território pacificamente, harmonicamente. E é preciso ter vontade. Eu já conversei com muitos presidentes de Israel sobre isso. Já conversei com muita gente palestina sobre isso. Mas me parece que tem gente que não quer paz. Me parece que tem gente que não quer dois países. Eu posso dizer para vocês que não é por parte do povo. O povo quer. Quem não quer é porque tem outros interesses. Lamento profundamente. Lamento, porque eu nunca vi uma guerra em que a preferência da morte são crianças, mulheres, inclusive mulheres antecipando o parto, fazendo cesariana para não ver seus filhos morrerem. Se isso não toca a direção da ONU, se isso não toca as pessoas que têm responsabilidade de construir a paz, eu sinceramente não sei o que toca a sensibilidade do ser humano. Eu às vezes tenho a impressão que nós estamos deixando de ser humanistas, de que nós estamos abrindo mão da fraternidade, nós estamos abrindo mão da solidariedade, sabe? Esquecendo que o ser humano nasceu para viver em paz. É assim que é a minha vida, é assim que eu acredito e é assim que eu brigo. Continuo acreditando. No caso de Farc, no caso de Gaza, eu falei com 12 presidentes da República, com 12, inclusive 3 vezes com o presidente de Israel, para ver se a gente tenta encontrar uma solução. Lamentavelmente, não consegui. E me parece que está longe o fim dessa briga. Eu lamento como ser humano, lamento como presidente do Brasil e lamento como humanista que eu sou, que tenho amor à vida e acho que ninguém deve morrer por irracionalidade de chefes, de governo, sabe, de grupos. Ninguém deve ser vitimado pela irracionalidade. E eu acho que a guerra é um gesto inumano do ser humano. É quando ele perde totalmente o senso de humanismo. Então, meu caro, termino dizendo para você, lamento que a gente tenha que assistir essa violência, tá? E que me parece que não tem solução de curto prazo. No G20 a gente vai discutir isso. A gente vai discutir, porque a gente não pode abrir mão de discutir esses assuntos que me parecem, sabe, que são necessários ser discutidos. E eu queria terminar dizendo que só vão ser resolvidos se a ONU mudar a sua representação. É preciso mais gente, é preciso entrar a Alemanha no Conselho de Segurança, é preciso entrar o Brasil, é preciso entrar o Japão, é preciso entrar a Índia, é preciso entrar 2 ou 3 países do continente africano, é preciso entrar mais gente da América Latina. Ser do Conselho de Segurança da ONU não é um privilégio de apenas 5 países. A geografia de 2040, a geopolítica de 1945 não é a geopolítica de 2023. Muita coisa mudou no mundo. Só não mudou a irracionalidade dos irracionais. É isso. Se o Putin vai ou não, meu caro, o Putin vai ser convidado. Se ele vai ou não, ele tem um processo. Ele tem que aferir as consequências. Não sou eu que eu posso dizer. É uma decisão do judicial e um presidente da República não julga as decisões judiciais. Ele cumpre ou não cumpre. E, portanto, o Putin está convidado para o G20 no Brasil, para os BRICS no Brasil, e se ele comparecer, ele sabe o que é que vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Ele não faz parte desse tribunal, ele não é assinante desse tribunal. Os Estados Unidos também não é. O Brasil é. Então, como o Brasil é signatário, o Brasil tem responsabilidade.
Zunächst mal will ich gerne ausdrücklich unterstreichen, Eu dass ich quero mit frisar Präsidenten einer Meinung bin. que concordo com o presidente. Nós precisamos de uma reforma das instituições internacionais. Nós somos aqueles do grupo G4 que, a longa data, propõem uma mudança do Conselho de Segurança e muitos países do Sul Global deveriam ter a possibilidade de estarem representados no Conselho de Segurança. Precisamos de um Conselho de Segurança mais representativo e com mais peso. As reformas têm que ser discutidas agora e eu espero da presidência brasileira do G20 que possamos fazer progressos nessa área. Agora, quanto à questão da agressão russa à Ucrânia, nós estamos plenamente de acordo em essa questão. É uma violação do direito internacional. O presidente Lula o disse e eu quero sublinhá-lo, não é aceitável que um país agrida o seu país vizinho para abocanhar uma parte do território ou a integralidade do território. Nós queríamos estar longe desse mundo, dessa realidade. A paz no mundo baseia-se na ideia de que as fronteiras internacionais são respeitadas e não que um grande vizinho diz a um vizinho menor o que deve fazer. E isso é uma grande incumbência que nós temos aqui na Alemanha, ou seja, nós vamos apoiar a Ucrânia em termos financeiros, em termos militares, disponibilizando armas e nós somos o país que mais está mobilizado para ajudar a Ucrânia a fazer o que tem que fazer. O ataque do Hamas a cidadãos e cidadãs de Israel é um crime hediondo. O presidente já o mencionou, estamos plenamente de acordo em relação a isso. Foi um ataque que violou todos os princípios da humanidade. Foram assassinados jovens, crianças, pessoas foram humilhadas para depois serem assassinadas. Tudo isso não pode ser aceito. E é por isso que Israel tem o direito à autodefesa. A nossa posição é que isso significa que Israel também deverá ter o direito de derrotar o Hamas e impedir que conduza novos ataques, e é por isso que nós lutamos para que haja pausas humanitárias, pausas que sirvam também para liberar os reféns, mas Israel tem a possibilidade de continuar de vencer o Hamas. Isso está amalgamado em muitas das coisas que nós discutimos, ou seja, o Hamas tem que libertar os reféns. Infelizmente, nem todos foram libertados, ainda há muitos que estão em catividade. Nós lutamos para que cidadãos estrangeiros, não só aqueles que têm a dupla cidadania, mas aqueles que são estrangeiros, possam deixar Gaza. Há muitos que ainda estão no cativeiro, que ainda são reféns. O Brasil tem feito grandes esforços para que a situação possa melhorar. E é claro que a ajuda humanitária tem que chegar a Gaza e depois do final da guerra é necessário que haja uma perspectiva de futuro passando pela convivência entre dois Estados. Mas isso não é possível com o Hamas, que quer agredir Israel e que não permite aos 10 milhões de israelenses viverem em segurança no seu país. Agora, a perspectiva de paz com dois Estados e com uma autogestão por parte dos palestinos é uma ideia que nós apoiamos no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha e na Europa em geral, e nós achamos que isso tem que acontecer o quanto antes possível. Agora, quanto à questão das conversas sobre o próximo orçamento, estamos conversando muito, vocês devem ter se dado conta. Eu acho que as negociações têm corrido de forma muito construtiva, com o objetivo de chegar a um acordo o quanto antes possível, mas isso só funciona quando estamos em condições de decidir coisas que são complexas. Essa disposição existe e é por isso que eu estou confiante que vamos avançar com celeridade para dar segurança
aos cidadãos em relação ao futuro. Ou seja, o fato de podermos continuar a governar ficou claro ao longo dos últimos dias. Estamos numa situação que ocorre a cada 2 anos, ou seja, no final do ano é necessário negociar alguns elementos do orçamento. Isso acontece também depois das eleições federais, mas nós vamos resolver as dificuldades o quanto antes possível para que haja clareza e vamos comunicar quando tivermos chegado lá. Obrigado. Graças. Graças.